Em tempos de escuridão, quando os homens esqueciam suas promessas e o céu parecia em silêncio. Deus escrevia histórias através de gente comum. Esta é a história de um homem discreto, uma mulher estrangeira e uma linhagem que mudaria o mundo para sempre. O nome dele era Boaz, e o que começou como uma simples colheita terminaria com o nascimento de um rei. Se você ama histórias que tocam a alma e revelam o plano silencioso de Deus, já deixa o seu like agora. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma nova jornada bíblica. Cada visualização, cada curtida, cada comentário nos ajuda a espalhar essa mensagem de fé e esperança. Havia uma época em que cada um fazia o que queria. As vozes da verdade eram abafadas pelo barulho do ego e o povo andava em círculos, tropeçando sempre nos mesmos erros: desobediência, arrependimento e, de novo, desobediência. O céu parecia distante e a fé, uma lembrança empoeirada nas prateleiras do coração. Mas Deus nunca abandona sua história. Ele apenas escreve em silêncio. Foi nesse tempo que nasceu Boaz. Em Belém, terra pequena e esquecida pelos mapas do poder, um menino cresceu entre plantações, pedras e histórias antigas. Seu pai era Salmão e sua mãe Raabe, sim, aquela mesma mulher de Jericó que arriscou a vida por fé, escondendo espiões israelitas no próprio telhado. Crescer com uma mãe assim é carregar no sangue a coragem de quem escolheu confiar no invisível. Boaz era discreto. Não buscava aplausos nem se destacava entre guerreiros e juízes. Preferia os campos à política, o trabalho ao discurso, mas havia algo em sua postura, uma firmeza quieta, um respeito natural que fazia até os mais velhos abaixarem a cabeça. Ele não era apenas forte de braços, era forte de alma. Enquanto muitos corriam atrás de status ou disputavam heranças, Boaz cuidava da terra com zelo. Era dono de si, dono de suas palavras, dono de sua paz. Seu nome significava força. E, de fato, ele era como uma coluna. Sustentava sem fazer alarde. Protegia sem pedir reconhecimento. Em um daqueles dias que nascem iguais aos outros, entre poeira e sol impiedoso, Boaz estava no campo, observando os trabalhadores colherem. Era rotina, mas foi ali no comum que algo extraordinário aconteceu. Seus olhos repousaram sobre uma mulher estrangeira. Sozinha, cabeça baixa, mãos calejadas, ela colhia espigas que sobravam, andando entre os feixes esquecidos. Não era a primeira viúva que ele via. Não era a única forasteira. Mas havia algo nela que chamou sua atenção não pela aparência, mas pela dignidade com que se movia. Havia uma firmeza silenciosa, uma esperança invisível que contrastava com a poeira do chão. Ele não a conhecia, mas quis saber. Chamou um dos empregados e perguntou com voz baixa: "Quem é aquela moça ali?" A resposta veio com surpresa. É Ruth, a moabita que voltou com Noemi. Ah, então era ela. A mulher de quem todos falavam, aquela que abandonou seu povo, sua terra, seus deuses, tudo, para seguir a sogra viúva de volta a Israel. Boaz não disse nada de imediato, apenas observou. Talvez ali tenha começado algo que nem ele, nem ela podiam imaginar. Quando resolveu se aproximar, não foi com autoridade, foi com gentileza. Falou com cuidado, como quem toca uma flor que brotou no meio do deserto. Disse a ela que continuasse colhendo ali mesmo entre suas servas. Pediu aos homens que não a perturbassem. E mais, mandou que deixassem cair algumas espigas de propósito para que ela colhesse sem se humilhar. Ruth se curvou, o rosto no chão. "Por que o senhor se importa comigo?" "Uma estrangeira." Boaz respondeu com palavras simples, mas que carregavam peso. "Ouvi tudo o que você fez por Noemi, como deixou tudo para trás. Que o Senhor te recompense por isso." Naquele instante, entre espigas e palavras, algo começou a florescer.
Ele viu nela mais do que uma viúva. E ela, mesmo sem entender, sentiu que aquele homem tinha algo diferente. O sol caiu. O dia terminou. Mas em seus corações, uma nova estação já havia começado. Ruth voltou para casa com os braços cheios de cevada, mas o que realmente pesava era o que carregava no peito. As palavras de Boaz, seus gestos, sua proteção não eram comuns. Havia algo ali, algo diferente. Noemi, sentada ao lado, escutou tudo em silêncio. Cada palavra, cada detalhe. Seus olhos brilhavam de um jeito que a boca ainda não ousava revelar. Ela conhecia os caminhos antigos. Sabia reconhecer quando Deus deixava pistas no chão. Esse homem é nosso parente próximo, sussurrou. Ele é um dos nossos resgatadores. Ruth não entendia tudo, mas confiava. Então Noemi, com a sabedoria de quem já havia perdido muito, começou a ensinar. Falou sobre uma lei antiga, esquecida por muitos. Quando uma mulher ficava viúva sem filhos, o parente mais próximo do falecido podia se casar com ela. Assim, o nome da família seria preservado e a linhagem continuaria viva. Esse homem era chamado de Goel Redentor, mas a lei não forçava. Era um ato de honra, de coragem, de responsabilidade. E Boaz, Noemi sabia, era exatamente esse tipo de homem. Mas tudo precisava ser feito no tempo certo, do jeito certo. Nada de escândalos, nada de precipitações. Com delicadeza, ela orientou Ruth, explicou como deveria se apresentar diante de Boaz, não como uma pedinte, mas como alguém que entendia a profundidade daquele gesto. Ela deveria se deitar aos pés dele e pedir que a cobrisse com a orla de seu manto. Na cultura deles, esse gesto significava compromisso, aliança, abrigo. Ruth escutou tudo com o coração apertado, mas firme. Era muito para assimilar. Mas quando chegasse a hora, ela saberia o que fazer. Era um pedido ousado. E mais ainda, feito no lugar menos provável. A noite chegou silenciosa. O campo estava escuro. O vento corria entre os montes de grãos e o céu parecia vigiar em silêncio o que estava prestes a acontecer. Boaz, depois de um longo dia de trabalho, deitou ao lado da eira onde o trigo era malhado, onde a palha era separada do grão. Era ali, no lugar mais improvável, que o destino daria mais um passo. Ruth caminhava devagar, como Noemi havia orientado. Cada passo era oração, cada respiração, um salto de fé. Quando chegou perto, se deitou aos pés de Boaz. Não disse nada, apenas descobriu seus pés e esperou. Era um gesto de confiança, mas também de humildade. Um sussurro sem palavras. Estou sob tua responsabilidade. Me acolhe. Boaz acordou assustado, como qualquer homem acordaria ao sentir alguém deitado aos seus pés. Quem é você? Perguntou. No escuro. Sou Ruth, respondeu com voz trêmula. Tua serva, estende tua capa sobre mim, pois és resgatador. O coração de Boaz bateu forte. Ele entendeu. Entendeu tudo. Podia ter recuado. Podia fingir que não compreendia. Mas não. Ele se sentou e respondeu com calma. Bendita sejas, minha filha. O que você fez é bondoso. Você não correu atrás de jovens, nem ricos nem pobres. Escolheu a honra. Boaz queria sim redimi-la. Queria protegê-la. Queria acolhê-la. Mas havia um detalhe. Existia outro homem, parente ainda mais próximo, que tinha o direito de ser o primeiro redentor. Ele precisava saber primeiro se esse homem queria assumir essa responsabilidade. Então Boaz fez uma promessa. Se ele não quiser, eu quero. Com certeza. E antes do amanhecer, mandou Ruth de volta para casa com um manto cheio de cevada. Era mais do que um presente. Era um sinal. Era uma promessa silenciosa de que algo estava sendo construído. Na manhã seguinte, Boaz já estava de pé. Foi direto ao portão da cidade-lugar, onde os assuntos importantes eram decididos.
Chamou 10 anciãos para testemunhar. O outro parente apareceu. Boaz começou pelo ponto mais simples. Noemi está vendendo as terras de Elimeleque, nosso parente. Você tem o direito de comprar. O homem ouviu, pensou e disse: quero sim. Mas Boaz não terminou. Com calma, completou: no dia em que adquirir a terra, terá também que tomar Rute, a moabita, como esposa. Para manter o nome do falecido, o homem hesitou, travou e logo recuou. Não posso. Isso pode prejudicar minha própria herança. Era como se dissesse: a terra me interessa. Mas uma viúva estrangeira? Melhor não. Então, diante de todos, Boaz deu um passo à frente. Declarou que ele sim assumiria tudo: a terra, o nome da família e Rute como esposa. O outro homem tirou a sandália e a entregou a Boaz, um costume antigo, símbolo de que o direito de redenção havia sido passado adiante. Os anciãos aplaudiram. As testemunhas declararam bênçãos, compararam Rute às grandes mulheres de Israel. E ali, no meio do povo, no meio da cidade, um novo capítulo começou a ser escrito. Não era mais apenas uma viúva estrangeira. Não era mais apenas um agricultor justo. Agora havia um propósito revelado. Agora, o céu voltava a escrever. O casamento de Boaz e Rute não teve multidões, nem trombetas, nem cortejos. Mas teve algo que muitas uniões grandiosas não têm: propósito. Foi um casamento nascido da fé, da coragem e de uma decisão firme de não virar as costas para a responsabilidade. Boaz levou Rute para casa não apenas como esposa, mas como parte de uma aliança com o céu. E Deus, que observa o coração, não ficou indiferente. Ele abençoou o ventre de Rute, antes vazio, agora pleno de promessa. Nasceu um menino, um presente, um símbolo, e lhe deram o nome de Obed. Noemi, aquela que havia voltado para Belém dizendo que estava amarga, agora segurava o neto nos braços como se segurasse de volta tudo o que um dia perdeu. As mulheres da cidade já não falavam só de Rute. Agora, olhavam para Noemi com esperança nos olhos e diziam: o Senhor não te deixou sem resgatador. Obed cresceu cercado de histórias. Histórias de luto, mas também de renascimento. De fé costurada com lágrimas. De promessas que florescem no silêncio. Obed era mais do que um menino, era elo entre passado e futuro. Carregava nos ombros um chamado que ainda nem compreendia. O tempo passou. O menino virou homem. Teve seu próprio filho e este se chamou Jessé. Na época, o nome talvez não dissesse muito. Mas o céu já preparava o caminho. Porque do ventre de uma moabita rejeitada por muitos, acolhida por um, viria mais do que um neto para Noemi. Estava a caminho alguém que colocaria Belém no centro do mapa novamente. Obed cresceu com os pés firmes na terra e os olhos atentos ao que os antigos contavam. Era neto de uma mulher estrangeira que se tornou parte do povo, e filho de um homem que escolheu a honra em vez da conveniência. Desde pequeno, sentia que havia algo diferente em sua linhagem. Não tinha coroa nem nobreza, mas carregava dignidade. Jessé cresceu sobre esse mesmo solo, o chão de Belém, na simplicidade da roça, com mãos calejadas e coração sereno. A família não era rica em ouro, mas possuía uma riqueza que o tempo não rouba: a herança da fidelidade. Jessé se tornou pai de muitos filhos, e entre eles, um parecia o menos promissor, o mais novo, ruivo, franzino, pastor de ovelhas. Seu nome era Davi. Sim, o Davi. Aquele que enfrentaria gigantes, escreveria salmos e uniria o povo sob um trono. Mas antes da harpa, antes da espada, antes da coroa, havia um avô chamado Obed, e antes de Obed, havia um homem que preferiu o certo ao fácil: Boaz. Boaz já era velho quando segurou Obed pela primeira vez. Seus braços já não tinham a mesma força, mas seus olhos ainda carregavam a firmeza de um homem que viveu com integridade. Talvez, ao olhar para aquele bebê,
Ele não soubesse de tudo, mas sentia. Sentia que sua história não terminava ali. Era só o começo. Boaz envelheceu devagar. Sentava-se à porta da cidade como os sábios faziam, e às vezes apenas observava os netos brincando. Não precisou de feitos épicos para ser lembrado. Sua vida foi feita de decisões simples, mas carregadas de significado. Resgatou Ruth quando ninguém esperava. Honrou uma lei esquecida. Preservou uma linhagem que parecia ter chegado ao fim. E Deus, que não deixa nada passar despercebido, gravou seu nome na eternidade. Anos depois, quando o Templo de Salomão foi construído, 2 colunas ergueram-se na entrada. Uma se chamou Jaquim, a outra, Boaz. Não foi por acaso. Era como se Deus dissesse: aqui começa com firmeza. Aqui começa com um homem que sustentou o futuro sem saber. A cidade pode ter sentido sua ausência quando ele partiu, mas o nome dele seguiu vivo, em cada homem que escolheu a justiça, em cada família reconstruída com coragem, em cada gesto silencioso que ecoava a fé. Muito tempo depois, abriram o rolo da genealogia do Messias, e lá estava ele, Boaz, entre os nomes que levariam ao Salvador. Boaz não viveu para ver castelos, nem reis, nem trombetas, anunciando glória. Mas o que ele construiu com gestos pequenos sustentou uma promessa que ecoaria por séculos. Ele foi envelhecendo como a terra que tanto cultivava em silêncio, com dignidade. Sentava-se à porta da cidade, como um pilar entre gerações, e assistia aos netos correrem entre as espigas. Às vezes sorria, às vezes apenas observava, como quem entende que a eternidade se esconde nos detalhes. Ele não era herói de guerra. Não libertou um povo, mas redimiu uma mulher. E isso bastou para ser lembrado por Deus. Boaz nos ensina que os olhos do céu não buscam fama, e sim fidelidade. Enquanto muitos correm atrás de reconhecimento, ele escolheu a justiça quando ninguém cobrava. Foi gentil com quem nada tinha a oferecer. Estendeu sua capa sobre alguém rejeitada e, sem saber, anunciou com esse gesto uma redenção muito maior. Porque o que ele fez por Ruth acolher, proteger, dar um novo nome, seria exatamente o que um outro Redentor faria por todos nós. Sim, a genealogia não mentia. Quando, séculos depois, Mateus escreveu a linhagem do Messias, lá estava ele. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E dessa linha viria José. E de José, o menino de Belém. O Filho de Deus nasceria no mesmo chão onde Boaz um dia plantou fé. Jesus, o verdadeiro Redentor, também acolheria os rejeitados, daria nome aos anônimos, traria vida a quem só carregava a morte. Mas antes dele, veio Boaz. E a capa estendida sobre Ruth se tornou símbolo de algo eterno. Não foi só romance, foi sacrifício, foi profecia silenciosa, escondida no cotidiano de um campo. Foi o céu escrevendo com mãos humanas. E o mais belo de tudo, Boaz não viu o final da história. Ele apenas fez a sua parte. Escolheu o certo no escuro, sem plateia, sem garantias. E talvez essa seja a maior lição. O que você escolhe fazer num dia comum pode ser exatamente o que Deus vai usar para escrever algo eterno. Então, se você se sente pequeno, esquecido, fazendo coisas simples demais, lembre-se de Boaz. Foi num campo silencioso, e não num palácio, que começou a história do Rei dos Reis. A história de Boaz não termina com aplausos. Termina como começou, com escolhas silenciosas que mudam destinos. Porque Deus não escreve apenas com heróis. Ele escreve com homens justos. E enquanto o mundo aplaude os fortes, o céu honra os fiéis. Que sua vida, como a de Boaz, seja um campo fértil onde Deus plante algo eterno. Se essa história falou com você, não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais corações. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar recebendo histórias que edificam, curam e inspiram.
Compartilhe com alguém que precisa lembrar que até os gestos mais simples podem fazer parte do plano eterno de Deus.